Uma paz do Senhor. Amém. Queria deixar uma passagem de Simão para ali no livro de Êxodo 4, 10. Fala assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de onde, nem de onde, nem ainda deste que tem falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou quem fez o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia outro. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saiu ao teu encontro. E vendo se alegrou em seu coração, e tu lhes falarás e porás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinarei o que haver de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele lhe será por boca, e tu serás por boca de Deus. Eu deixei essa passagem para a igreja, e a Bíblia vai nos falar, meus queridos amados irmãos, que houve uma grande seca, uma grande escassez ali na região de Israel. E a Bíblia vem nos falar, meus queridos amados irmãos, que Jacó ali se viu num estágio de aflição tão grande com seus filhos, porque ali a terra estava seca, já não chovia. Houve uma escassez tão grande que ele se viu sem saída. E se passa pelo ouvido do nosso irmão Jacó que havia mantimento no Egito. E a Bíblia vai nos falar, meus queridos amados irmãos, que Jacó manda os seus filhos ir até o Egito, ali atrás de cevado, de alimento, porque ele ficou sabendo que havia um governador no Egito que tinha se preparado no tempo de bonança para aqueles tempos de escassez. E a Bíblia vai nos falar, meus queridos amados irmãos, que Jacó manda os seus filhos ir. E bem sabemos, eu e você, que os filhos de Jacó foi até o Egito. E chegando lá, José pede para que ele volte e trouxesse ali seu pai, a sua família para o Egito, para eles passar aquele momento, aquela crise que estava havendo sobre a terra, sobre o Egito. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que passa anos, tempo, levanta Faraó, levanta outro Faraó que não conhecia a história de Moisés, a história de José. E a Bíblia vai nos dizer, meus queridos amados irmãos, que José morre, seus irmãos morrem, e morre aquela geração que os egípcios ficou sabendo que trouxeram ali escape, Deus trouxe escape para o Egito através daquelas pessoas. E a Bíblia fala que levanta o Faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia o Deus de José, e não conhecia as histórias dos israelitas. E a Bíblia vai nos falar, meus queridos amados irmãos, que aquele Faraó começa a olhar para o Egito e diz: olha, os israelitas estão crescendo muito, está fazendo perigo esse povo se juntar com nossos inimigos e vir guerrear contra nós. Então nós precisamos frear esse povo, nós precisamos paralisar esse povo, nós precisamos arquitetar algum plano para parar esse
Ei, Deus querido, nós seguimos Deus vivo. Nós seguimos o Deus que tudo pode. O Deus que faz, o Deus que refaz, o Deus que levanta, o Deus que abate, que exalta. Esse é o Deus que eu e você servimos. A Bíblia vai nos falar, meus queridos amados, que quando aquela mulher pega aquele menino no braço, que quando aquela mulher pega, Miriam corre em direção dela e diz: ei, a senhora não quer que eu arrume um ano de leite para cuidar desse menino? E a Bíblia fala que Miriam vai de encontro a Joquebede, a mãe de Moisés, e traz a mãe de Moisés até aquela filha de Faraó. E chegando lá, Joquebede, imagina o que ela disse: Jesus, a resposta chegou antes mesmo, Jesus. Ah, Jesus maravilhoso. Imagina o meu irmão, aquela mulher por dentro, pulando por dentro, esse é o Deus que eu sirvo. Eita, Deus poderoso. Então imagina o Joquebede olhando para o menino e sabendo que o Deus de Israel fez por ela. A Bíblia vai nos falar, meu irmão, que aquela filha de Faraó olha para o menino e diz: olha, você vai cuidar desse menino. E não só cuidar, mas eu ainda vou te pagar um salário. Eu vou te pagar um salário. Olha o Deus lindo. Deus manda a bênção e ainda abençoa mais do que ela tinha pedido. Ela disse: nação, vai sair com tua bênção na mão, mulher. E ainda vou ainda abençoar os seus bolsos para não sair glorificando e pulando mais. Eita, Deus maravilhoso. A Bíblia fala que Joquebede volta com o menino para casa. E o menino dele desmamado. E o menino cresce. E ali ele é levado para o palácio para aprender a cultura dos egípcios, a ler, a escrever, aprender a todas as artes de guerra. E a Bíblia vem nos dizer, meus queridos amados irmãos, que Moisés cresce. Mas Moisés não se esquece dos ensinamentos da sua mãe. A Bíblia fala que Moisés cresceu. E a Bíblia fala que ele vai passear ali na terra do Egito. E de repente ele viu uma contenda entre um egípcio e um israelita. E naquele momento ele se mete pelo meio e diz: epa, você não vai tocar no israelita não, porque eu estou aqui. A Bíblia fala, meus queridos amados irmãos, que ele entra numa contenda, numa briga ali e acaba matando o egípcio. E a Bíblia fala que aquela notícia chega até o ouvido do Faraó. E o Faraó manda atrás de Moisés para matar ele. E Moisés, se vê sem saída, ele vai tentar se refugiar no deserto. A Bíblia fala que Moisés peregrinou no deserto e foi em direção a uma cidade chamada Midian. E lá a Bíblia fala que Deus levantou um homem chamado Jetro, um sacerdote. E ali a Bíblia fala que foi um lugar de refúgio para Moisés. Ali ele acolheu ele na sua casa e deu uma das suas filhas, chamada Zípora, como mulher. A Bíblia fala que Deus abençoou ele com um filho naquele lugar. E a Bíblia vem nos dizer, meus queridos amados, que Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro. Mas a Bíblia vem nos falar que Deus não se esqueceu da promessa que tinha feito a Moisés. Moisés podia ter passado pelo deserto. Moisés podia estar num lugar esquecido. Podia ser que o Faraó nem se levantasse de Moisés, a mãe dele nem se lembrasse dele. Mas Deus estava com o olho da eternidade de Moisés. Eu vou marcar um encontro contigo, homem, porque foi eu quem te chamei, foi eu quem te levei, foi eu quem fiz e faço pela tua vida. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele ali cuidando daquelas ovelhas,
chegou a hora de libertar meu povo. Aí Moisés começou a olhar para ele, para a limitação dele, para a fraqueza dele. Jesus, eu não sei nem falar direito, Jesus. Como é que eu vou chegar diante do teu povo e o teu povo vai dizer quem foi que te enviou? Aí Jesus olha lá no cima e diz: Moisés, quando tu chegar diante do meu povo, diga que eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e que tu está indo pegar o recado que eu, o Deus de Abraão, mandei. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que Moisés temeu, porque ele não ia adiante de um homem fraco, não. É um faraó. Com uma palavra, o faraó podia mandar matar ele. E ele temeu e começou a olhar para a sua limitação. Aonde a Bíblia vem nos dizer que ele se ama sem falar, não. Aí Jesus ensina tanto, porque ele já tinha dado sinal para Moisés mostrar para o povo. Jesus já tinha falado para Moisés que era com ele. Jesus já tinha dito a Moisés que a guerra era dele, não era de Moisés. A Bíblia vem nos dizer, meus filhos, Moisés, quem fez a boca do homem? Não foi eu, Moisés. Não é eu, Moisés, que vou colocar as palavras certas para tu falar diante do faraó e para aquele povo. Não foi eu, Moisés, que fiz o mundo. Não foi eu, Moisés, que fiz o cego. Não posso eu, Moisés, fazer e falar aquilo que eu quero. A Bíblia fala, meus irmãos, que nosso irmão Moisés temeu. Mas o Deus de Israel falava ao seu coração. Eu imagino Deus trazendo na memória de Moisés 5 passinhos. Foi 5 passos que Deus trouxe à memória de Moisés ali no monte. Imagino eu, Deus trazendo a memória de Moisés no pé daquela sarça. Moisés, o primeiro passo que eu permiti, que foi o livramento. Imagino eu, Deus trazendo a memória de Moisés. Tu lembra, Moisés, como tua mãe te contava que quando tu era de braço, quando tu era pequenininho, Moisés, que o faraó procurava te matar, e sabe o que ela fez? Ela colocou tu no cesto, num ato de desespero. Mas tu lembra, Moisés, que eu, Moisés, Deus de livramento, fui lá e segurei o cesto por cima da água e não permiti que o cesto vinhasse para tu não morrer afogado, e não permiti, Moisés, que nenhum bicho selvagem te tocasse, porque eu, Moisés, te livrei. Moisés, está temendo o quê? O Deus a qual tu serve é Deus de livramento, é o Deus que ainda traz livramento para a tua vida. Imagino eu, irmão, Deus trazendo a memória de Moisés, o segundo passinho. Moisés, filho, tu tens se esquecido do segundo passo que eu permiti que tu deste. Aí imagino eu, Moisés, olhando para Jesus, dizendo: qual, Jesus? O segundo passo da provisão. Tu lembra, Moisés, quando tua mãe ali, a tua irmã vai atrás da tua mãe? Imagina ali João Quebec chorando, desesperado, e ali a filha do faraó entrega você pequenininho no braço das suas mães. E aí, Moisés, eu não só entreguei você no braço das suas mães, não. Eu mandei provisão para a tua casa. Eu mandei provisão para a tua mãe. Eu mandei provisão para o teu pai. Eu mandei provisão para os teus irmãos. Está se esquecendo, Moisés, que eu sou o Deus da provisão? Tu tem se esquecido que eu tenho provido para a tua casa? Por que tu teme, homem? Por que tu teme, mulher? Tem esquecido que o Deus da provisão está sobre esse lugar nessa noite? Me perguntando o que é que tu queres, o que é que tu precisa. Conta para mim, porque eu vou prover. Eu sou o Deus da provisão. Imagino eu, irmão, Deus olhando para Moisés e dizendo: Moisés, tu se esqueceu do terceiro passo, Moisés. Eles: qual, Senhor? O passo do escape. Tu lembra como tu estava peregrinando ali no deserto, sem saber para onde ir, sem saber para onde tu ia escapar? E eu, Deus, provi a casa do teu sogro, Jeshro. Eu provi uma esposa, eu provi filho, eu te guardei, eu te livrei. Ei, Moisés, eu sou o teu escape. Eu sou escape na hora da angústia. Eu sou escape na hora da tristeza. Eu sou escape na hora da tribulação. Porque tu está temendo, homem. Porque tu está temendo, mulher. Deus, Ele é o teu escape nessa noite. Imagina eu, irmão, Deus trazendo a memória de Moisés o quarto passinho. Irmão, qual foi o passo
Moisés. Foi esse daqui, ele é dolorido. Foi a reserva. Aí imagino eu, Moisés ali, pastor, no deserto e levando aquelas ovelhas, vai para um lado, vai para o outro. E ele falando com Deus, Deus, no Egito, Deus, eu comia comida boa. Deus, lá no Egito eu comia uma cama boa. Deus, lá no Egito eu tinha um homem com a minha mãe para eu chorar. Deus, lá no Egito eu tinha cuidado dos meus irmãos. Deus, por que tu me trouxeste a esse deserto? Deus, por que tu me trouxeste a esse lugar? Aí sabe o que é que Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu te trouxe a esse deserto para ter uma reserva contigo. Porque o que eu tenho para te pegar, Moisés, não pode ser entregue entre os egípcios. Você tem que vir para o deserto comigo, Moisés. Você tem que vir para o deserto comigo para eu falar contigo, para eu me revelar a você e para eu lhe dizer o que você vai fazer. Imagino eu, irmão, Moisés diante daquela sarça, Senhor, e o quinto? O quinto, Moisés, sabe o que é? O passo é o último que você deu agora. E Moisés, como assim, Senhor? O quinto, Moisés, é o dia do encontro. É o dia em que eu vou falar para você o que vai acontecer. E se você não entrar na posição que eu estou te falando, a corda vai estreitar. Eu vou começar a arrochar os parafusos, Moisés. Aí você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. E se você não obedecer a minha palavra, aí o ai vai ser grande. É o dia do encontro, irmão. Sabe qual foi o dia do encontro? Que Moisés passou aquele tempo todinho. Mas Deus marcou um encontro com ele naquele monte. Deus começou a se revelar a ele naquele monte. A Bíblia vem nos dizer, irmão, que ai do homem que cai na mão de Deus e cai. Porque esse Deus, ele é amor, ele é justiça também. A Bíblia fala que ele é tardio de se irar, mas quando ele se ira, ai do homem que cai na sua mão. Não brigue com Deus. Não brigue com as coisas santas de Deus. Oh, irmão, até hoje, a pessoa não tem uma oportunidade aqui. Eu me entrego todinha, eu sou fã de falar. Mas eu me entrego todinha, eu fico nervosa. Sabe por quê? Porque eu sei que é o dono desse altar aqui, ó. Eu sei que é o dono desse microfone. Eu sei que é o dono dessa igreja. Eu sei que se eu falar alguma coisa que Deus não está me mandando falar, eu vou cair debaixo de açoite. Eu sei que se eu subir esse altar aqui, ó, se ele está na posição que Deus quer que eu esteja, eu sei que eu vou pagar preço. E, então é por isso que a irmã está diante se treme todinha, a terra até falha falando. É porque eu sei a qual Deus é que eu sigo. Então, meu irmão, cuidado com o dia do encontro. Cuidado para Deus não te encontrar com a sandália ainda no pé, viu? Cuidado para Deus não te encontrar com a capa empoeirada. Sabe o que é uma poeira? A poeira é o pecado. A poeira sabe o que é? A falta de oração, é a falta de ler a Bíblia, é a falta de vigiar, é a falta de não jejuar, é a falta, muitas das vezes, de não obedecer a voz de Deus. Cuidado para Deus não te encontrar e você ainda está preso com essa sandália que você sabe que Deus quer que você tire do seu pé, porque Ele quer te usar na terra. Irmão, eu abri a Bíblia e disse: Jesus, o que é que eu vou falar com o teu povo? E Deus disse: vai lá mesmo. Eu disse: Deus, não vou falar isso não. Você vai falar assim porque eu que vou botar a palavra na tua boca. Eu, Jesus, não, deixa eu mandar lá para Salmo, Jesus. Manda eu lá para Apocalipse, mas para esse, por quê? Porque você vai dizer a seguinte palavra à minha igreja: chegou o dia de tu tirar a sandália do teu pé. Chegou o dia de tu tirar essa capa empoeirada do teu ombro. Se tu não tirar a sandália do teu pé, eu, Senhor, marcarei o ombro contigo. Eu, Senhor, apertarei as portas para ti e te mostrarei que eu não sou Deus de brincadeira. Você tem brincado com a minha palavra? Você tem brincado com o meu altar? Você tem pensado que eu vim para brincadeira? Eu não vim para brincadeira de jeito nenhum. Eu vim nessa noite para te falar
Senhor. Aí eu vivi com Moisés, Senhor. Eu sou indigna, Pai. Os meus lábios são impuros, Deus. Eu sou a melhor, Jesus. É tão defeito em mim que se eu for contar, eu passo a noite todinha, Jesus. Porque Deus, filha, os escolhidos não têm escolha. Quantas vezes você olhou e disse, Deus, eu vou lançar para o arado. Esse povo é rebelde, esse povo é desobediente. Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido, mas esse povo não muda. Mas nessa noite o Senhor diz, não larga a mão do arado, porque eu sou contigo. Foi eu quem te chamei, foi eu quem te escolhi. Não teme, Moisés, porque eu serei contigo até o último dia que tu viver, homem. Nessa noite o Espírito de Deus vem dizer para mim, para você, não saia daqui com a sandália no teu pé. Não saia daqui com essa capa que está cobrindo seus ombros. Porque, irmão, me perdoe. Mas se eu for falar o que Deus me mandar falar, pastor, eu sei que eu vou pagar um preço. Eu sei que a corda rocha para mim, quando Deus manda fazer uma coisa, eu não faço. Mas eu tenho que sair daqui e dizer isso. Irmão, se apresse. Se apresse para colocar tudo na posição que Deus está me falando. Se apresse, porque não foi só um profeta que eu levantei nesse lugar para falar com vocês, não. Não foi só um. Eu já mandei 1, 2, 3, e tu tá brincando comigo, né? Tu tá pensando que eu vim aqui para falar brincadeira, né? Mas nessa noite o Espírito de Deus manda te falar, apressa-te, Moisés, porque eu estou chegando para marcar um encontro contigo. O Senhor quer que tu tire a sandália. O Senhor quer que tu tire tudo aquilo que te separa dele, porque Ele quer falar contigo. Ele quer usar a tua boca, sabe para quê, irmão? Sabe para quê, irmão Rafael? Quando um vizinho aconteceu igual lá em casa, a mulher desceu correndo, batendo lá na porta lá de casa, ei, meu filho está endemoniado ali, meia-noite, irmão Rafael. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu Deus do céu, e nós? Minha mãe saiu, botou a chinela nos pés, Tatiana, e cheguei lá, irmão Rafael, o menino estava fora do normal. O menino com os olhos para cima, as mãos para trás, e eu digo, Jesus, deixa eu falar hoje de joelho, Jesus, tem misericórdia. Sabe o que o Espírito de Deus trouxe rapidamente na minha mente? Filha, você tem que andar preparada, porque quando você orar o mal, você diz sai, ele sai. Você diz sai, ele sai, porque ele não resiste. Poder, autoridade que eu entreguei sobre a mão sua. E ali minha mãe começou a orar para mim, quando assim que ela pisou na calçada, o menino começou a gritar igual um bode lá dentro. Ai, o que vocês vieram fazer aqui? Eu disse na minha mente, ei, Satanás, eu vim aqui não porque eu quis, não, porque se eu quiser, o que eu queria era ficar dentro de casa. Mas aqui Deus nos trouxe, o Espírito de Deus trouxe nós aqui, foi para te dizer, saia da vida desse menino, saia agora. E abri meu irmão, eu vi ali o poder de Deus se manifestar. O menino foi liberto, e ali nós demos uma palavra à mãe dele. E ali Deus trazendo na minha mente, dizendo, filha, sabe por que eu perdi a corda com o parafuso da rocha? Sabe por quê, filha? Eu estou te levando para o deserto. Sabe por quê, filha? Eu estou deixando debaixo de humilhação assim, ó. E tu olha para cima e diz, Deus, o que foi que eu fiz? Igual Jó. Deus, o que foi que eu cometi, filha? Aí sabe o que é que Deus trazia na minha mente? Dizendo, olha, filha, sabe o que é? É porque eu quero tu na posição, eu quero tu na reserva, eu quero tu debaixo das minhas mãos, dizendo, Senhor, faz e assim eu faço. Ei, meu querido, não espere Deus arrochar a corda, não espere Deus levar você para o deserto para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Corre, conserta-te com o teu Deus, porque Ele quer te usar. Agora você pode falar com Jesus. Aleluia, palavra poderosa, só resta nós